Aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei do seno e a lei do cosseno. E a primeira coisa que a gente precisa saber disso é que elas se aplicam para triângulos quaisquer, ou seja, não vale mais só triângulos retângulos, porque nas relações trigonométricas que a gente trabalhou anteriormente, seno, cosseno e tangente, só valia para triângulos retângulos, ou seja, tinha que ter aquele ângulo de 90 graus. Agora, tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno vale para qualquer tipo de triângulo. A gente pode aplicar essas duas leis para qualquer tipo de triângulo. Mas o mais engraçado é que dentro da matemática, a gente, apesar da lei do seno e a lei do cosseno valer para qualquer tipo de triângulo, nas aplicações que a gente vai acabar utilizando mais adiante, a gente vai utilizar muito mais as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, porque nas aplicações nos interessa muito mais a matemática, o ângulo de 90 graus, né? Mas igual, fica aí, também tem suas aplicações, a gente vai ver. Vamos lá então? Lei dos senos aí, vamos dar uma olhada. Pessoal, lei dos senos, tá? Na lei do seno, se a gente tem um triângulo qualquer aí com três lados A, B e C, a primeira coisa que a gente precisa saber disso é o seguinte, ó. Se eu tenho ali o lado A, o ângulo relacionado ao ângulo A é o ângulo oposto a ele. Então, ali, ó, se eu estou vendo ali o lado A, o ângulo A é o que está do lado oposto ao lado A. Aquele ali é o ângulo A. Mesma coisa vale para os outros lados, olha lá, ó, olha ali, ó. O lado B, quem que é o ângulo B? O ângulo B é o que está do lado oposto. E a mesma coisa para o C. Se eu tenho o lado C, o terceiro lado e o lado C, o ângulo C é o lado que está, do lado oposto ao lado C. O que diz a lei dos senos, pessoal? Diz o seguinte, que se eu pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo A, é a mesma coisa que pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo B, que vai dar o mesmo valor que se eu pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo C. Esses três valores, essas três divisões são iguais, né? Só cuidado, tá, pessoal? A gente não utiliza, quando for montar a conta, essas três partes, né? A gente só utiliza duas delas, né? Por exemplo, se eu considerar aquele exemplo ali, ó, né, naquele triângulo que vocês estão vendo, né? x10, né, são os dois lados, o terceiro lado eu não sei, e os ângulos ali, 80 e 70. Né? Qual que é o ângulo relacionado ao lado x? Né? É o ângulo 70, lá do outro lado. Qual que é o ângulo relacionado ao lado 10? O 80, sempre na diagonal. Então, o que a gente faz para montar, necessariamente, vocês só não precisam decorar aquela fórmula em si, mas vocês precisam montar, que é sempre o quê? O lado dividido pelo seno do ângulo dele igual o outro lado dividido pelo seno do ângulo dele, né? Então, se a gente for montar aquilo ali, por exemplo, a gente monta assim, né? X dividido pelo seno de 70 igual a 10 dividido pelo seno de 80. Depois a gente vê nos exemplos aí como que a gente resolve, mas montar é assim, né? Então vocês não precisam necessariamente decorar aquela formulazinha ali que eu montei para vocês ali, A dividido pelo seno de A igual a B dividido pelo seno de B e C dividido pelo seno de C, mas vocês precisam saber montar, né? O que é um erro comum nesse tipo de conta é o que costuma acontecer, é o cara esquecer o seno, né? Daí cuidado então, pessoal, porque é a lei dos senos, né? Tem que ter o seno, daí às vezes o cara vai lá meio afoito e faz o quê? O cara monta lá, x dividido por 70 igual a 10 dividido por 80, faz a regra de 3 ali, mas dá errado, né, pessoal? Porque não é o valor dividido pelo ângulo, né? Não é x por 70, 10 por 80, é x dividido pelo seno de 70, né, igual a 10 dividido pelo seno de 80. Esses valores aí, seno de 70 e de 80, vão ser fornecidos, substitui ali, faz a conta, é fácil, né? Então, a questão ali é saber sempre montar, né? E a lei dos senos, pessoal, uma outra coisinha aí, a gente vai sempre utilizar quando a gente tem os ângulos no triângulo. Por exemplo, ali a gente tem, naquele exemplo que eu utilizei para vocês, a gente tem os ângulos, né? Dois ângulos, né? Mas se a gente tem dois ângulos num triângulo, a gente tem o terceiro também. Eu tinha ali o 80 e o 70, se eu somar o 80 com 70 dá
150, isso quer dizer que o terceiro ângulo ali é 30. Então, não estava pedindo naquele exemplo ali, mas a gente pode calcular inclusive aquele outro lado ali, se vocês olharem ali, né, quiser colocar um y, a gente pode montar uma relação ali para o y, né, mesmo sem a questão fornecer informações, a gente consegue determinar essas informações. Então, a lei dos senos a gente utiliza sempre que a gente tem os valores dos ângulos. Às vezes, nas questões tem os 3 ângulos escritos ali, às vezes vão ter 2, mas não importa, se tiverem 2, a gente consegue calcular o terceiro ângulo, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus, né? Então 70 mais 80 ali dá 150, falta 30 ali, que é aquele ângulo. Então se vocês quiserem montar, monta lá y sobre o seno de 30, igual ali 10 sobre o seno de 80, substitui e faz a conta, depois a gente vai ver como funciona no exemplo. Mas para montar é simples assim, tá, pessoal? Não precisa montar ou decorar a fórmula se vocês não quiserem, né? Mas o negócio é entender como que a gente constrói, né, a relação ali na lei dos senos. Então é nesse formato aí, fique com os exemplos aí para ver se vai ficar um pouquinho mais fácil aí na parte de resolver a questão.